Glória a Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar. Glória a Jesus. Para mim é um privilégio depois de poder estar aqui de volta a esta casa. Glória a Jesus. Os irmãos tiveram a oportunidade de achar um espaço na minha agenda, porque esta semana a semana que está muito próxima do Natal. Então nós tivemos culto na terça-feira e vamos realizar um culto de passagem de Natal amanhã com toda a igreja. E deixaremos aí o final de semana para as famílias, para eles se congratular uns com os outros, porque é isso que Deus espera, que as famílias estejam unidas. Unido é muito mais do que estar sentado juntos, irmãos. E graças a Deus é a programação vai nos comunicar. E a gente, quando recebe o convite nessa igreja aqui, irmão, para mim é uma honra. Aqui estão as irmãs que me conheceram há quase 30 anos atrás. Com meus 19 anos, cheguei aqui em Guarulhos, né? Fui membro dessa igreja, desta congregação. Fiz parte da mocidade daqui por um bom tempo, né? A Helena era bem jovem. Eu vejo a Helena dirigindo aqui o culto hoje. Isso me alegra, irmãos, porque naquela época, pastor Léo, nós tivemos uma boa safra de jovens, né? Nós temos jovens naquela época que são pastores hoje, né? Jovens que são hoje mães de família, dirigentes de oração, estão envolvidas na obra. Isso é muito bom. Eu acredito que essa safra daquela época foi bom porque não tinha tanto celular. O celular hoje está misericórdia, né? Mas graças a Deus, obrigado, pastor Léo, por confiar a tribuna da sua congregação para nós ministrarmos a palavra de Deus. Queridos, eu vi a nossa irmã Leda contando o seu testemunho. Isso é muito gratificante de saber que o nosso Deus, Ele é o guarda de Israel, que não dorme e não tosqueneja. Ele cuida do seu, Ele age no momento certo. Ainda essa semana nós tivemos aí uma grande vitória na minha família. Eu estava domingo para nós realizar a cantada de Páscoa, já ia dar início no culto, quando eu recebi o telefonema, meus primos vindo do Mato Grosso do Sul para São Paulo e daqui passaria para Rio de Janeiro, porque ele mora ali em Cabo Frio. E ele me liga ali chorando, desesperado, diz: primo, me socorre. Acabamos de bater o carro na Castelo e foi um desastre terrível. Os irmãos viram o carro, as duas rodas dianteiras partiram, o quadro que sustenta o motor abriu, o motor desceu, esse carro bateu numa guia de aproximadamente 80 centímetros, bateu e subiu a guia e correu paralelo com a Castelo. Em vez de ele estar na Castelo, ele saiu da Castelo e correu paralelo, irmão. E estava o filho, a nora, a esposa. E aí eu pego a minha filha mais velha, saímos ali em Bom Sucesso, 3 horas e 20 minutos para chegar até o local, que foi em Pardinho. E chegamos ali, encontramos o meu primo desesperado, a esposa no hospital, a nora no outro e o filho no outro. Mas graças a Deus, irmãos, que nenhuma gota de sangue foi derramada dos meus parentes. Sentiu dores porque o impacto foi muito forte, mas nenhuma lesão, porque Deus, irmãos, Ele cuida de si. E eu disse para eles: vocês não foram, porque Deus tem propósito com vocês na terra. Porque no dia que findar o propósito de Deus na vida dos seus filhos aqui, irmão, não tem Einstein, não tem plano de saúde, não tem dinheiro, porque quando Deus dá ordem, aleluia, até a morte tem que obedecer, né? Mas quando Deus tem plano, irmão, olha, o carro capota, vira, o motor sai, mas Deus, com a sua mão poderosa, sustenta aquele da qual tem plano. Glória a Deus. E isso nos alegra, porque Deus é o Deus que cuida de nós, irmão, cuida dos nossos. Nós temos que agradecer cada dia
ao abrir os olhos, a respirar o fôlego de vida, dizer: Senhor, graças te damos, porque realmente Ele tem cuidado de nós. Irmãos, hoje a minha filha cantando aqui, eu me lembrei de uma oração que eu fiz aqui nesta casa, meus 19 anos. Eu tinha um sonho, e o meu sonho, eu dizia para Deus: eu quero ter uma família. E quando o Senhor me der uma família, eu quero que as minhas filhas ou meus filhos sejam úteis na tua obra. Que louve o teu nome. Quando foi um dia, já casado, a minha filha mais velha estava cantando aqui com 3 anos de idade, 3 para 4 anos, e Deus falava, usava um profeta para falar comigo: tem cuidado com a minha pequena, porque tenho eu uma grande obra através do louvor. A Késia, os irmãos sabem que nós passamos momentos difíceis com a Késia. Késia teve vários ataques, irmão, muito pequena, caía, e um dia o médico disse assim: essa criança vai viver à base de cadernal. Chego no hospital, minha esposa triste, angustiada, e indo para lá, quando ela me dá essa notícia, veio ao meu coração um versículo da Bíblia que diz assim: que Deus concorda aqui na terra a respeito de qualquer coisa que seja para a glória de Deus, o Senhor assina no céu. E eu disse para ela: você quer dar esse remédio para ela? Ela disse: não. Eu disse: eu também não quero dar. Glória a Jesus. E aí, irmão, Deus abençoou, que nunca tomou um comprimido. Hoje, às vezes ela chega no trabalho e diz: pai, já cheguei. Glória a Deus. E eu respondo para ela: filha, tenha um bom dia, porque tu és o meu milagre. Glória a Jesus, meu milagre. E realmente, irmão, a minha família, Deus assim tem nos abençoado. E eu louvo a Deus pela vida da minha família, que começou aqui, né? Vocês viram a minha solidão aqui, né? Mas Deus preparou aqui dentro. Olha, João, não precisa correr lá para fora, não. Aqui dentro tem tudo que você quer, não é verdade? Eu não precisei participar de congresso, de tal igreja, para me ver se Deus preparava uma varoa, não. Um dia eu estava tão sozinho, perdi a mamãe, longe do meu pai, longe dos meus irmãos. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro para que meu tio não percebesse que eu ia chorar. Liguei o chuveiro na cabeça e disse: Jesus, eu estou tão sozinho, me sentindo só. Prepara uma moça da tua casa para que venha ser a minha esposa, que sirva para o meu bem-estar e para o bem da tua obra. Ai, irmão, não demorou muito tempo. Querido, sabe por que você pede às vezes numa coisa? Porque você pede para a pessoa errada. Peça para Jesus. Peça para Jesus. Jesus tem tudo que o homem precisa. Glória a Deus. E quando Ele disponibiliza a bênção, irmão, pode ter certeza, é para abençoar. Aleluia. Jesus não dá nada ruim para ninguém. Deus não dá nada ruim para ninguém. Ele vai dar coisa boa, mas Ele espera que você tenha sabedoria para administrar aquilo que Ele te deu para a glória do seu nome. Amém? Amados, eu quero ler 2 versículos da Bíblia que está no livro de Hebreus, capítulo 11. Glória a Jesus. Depois que a gente começa a dirigir igreja, a gente começa a se tornar mais doutrinário, não é isso? Aquela mensagem, eloquência, a gente parece diminuir um pouco o ritmo, a gente fica mais para a área do ensino. E vindo para cá, eu me sentei agora à tarde em casa, fui meditar um pouco nas escrituras, e veio ao meu coração esta palavra que diz assim, capítulo 11: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, fora criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, por qual alcançou testemunho de que era justo diante de Deus. Testemunho dos seus dons, por ela depois da morte ainda fala. Domingo passado nós estudamos a
ministração na escola dominical. Quem estudou? Quem veio na escola dominical domingo passado? Olha, irmão, escola dominical. Gente, a escola dominical é a maior escola teológica das Assembleias de Deus, que instrui o crente a ter maturidade cristã a ponto de passar por lutas e tribulações e não desvanecer, porque a palavra de Deus o sustenta. Crente que deixa de aprender, de ouvir a palavra de Deus, irmão, ele pode até ficar forte em cima, mas a sua estrutura embaixo é frágil, tá? Então nós estudamos no domingo passado acerca dos dons do Espírito na vida da igreja, não foi isso? Que fala-se do fruto do Espírito melhor, fruto do Espírito. E eu perguntei ali para a igreja, quantos frutos o Espírito tem? Quantos frutos o Espírito tem? Tem um fruto, partidos em fatia. É como se você pegasse uma maçã e cortasse ela em fatia, e um fruto só, dividido em algumas fatias, que é, aleluia, caridade. Primeiro, fatia é caridade. Por isso, irmão, tem pessoas que querem ser pregador, tem pessoas que querem ser profeta, mas eu te aconselho nessa noite como pastor da igreja, primeiro peça para Deus que o fruto do Espírito reina na minha vida, para que eu possa andar segundo a tua palavra e viver em Espírito. E das fatias se chama fé. Fé, irmão, existe a fé sobrenatural e existe a fé natural. Todo mundo tem fé. Você acredita nisso? Todo mundo tem fé. Sabe quando as pessoas chegam aí 12 de outubro, que pega aí a Via Dutra, vai a pé até Aparecida do Norte? É porque eles têm fé. Eles têm fé. Agora o Deus da qual eles estão indo não tem nada para lhe dar, e nem para lhe responder. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem mão, mas não apalpa, tem ouvido, mas não ouve, tem olho, mas não vê, nenhum som sai da sua garganta. Maldito o que adora, é maldito o que faz. Então, irmão, é uma fé natural em busca de um ser que não tem resposta. Lembra da passagem lá de Elias, quando o povo começou a clamar a Baal, diz: responde, Baal, responde, Baal. E aí Baal não respondia, irmão, porque Baal não podia fazer nada. Então entra-se o desespero, porque a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa é ele buscar e não achar, é ele bater e a porta não abrir, é ele clamar e não ser respondido. Mas eu louvo a Deus pela vida da igreja, porque nós temos um Deus que vê, um Deus que fala e um Deus que responde. Quando a igreja clama, Deus está pronto para resolver e receber a tua oração. Aleluia! Queridos, fé natural todo mundo tem, até porque o homem é composto da tricotomia, né, do corpo, alma e espírito. Então o homem crê em alguma coisa, ele crê no sol, ele crê no rio, ele crê, são fé natural. Mas essa fé aqui é uma fé baseada em Deus, a fé baseada em Deus, que é gerada pelo fruto do Espírito. Glória a Deus. É por isso que Paulo escreveu dizendo assim, ó, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Glória a Jesus. Irmãos, crentes estão perdendo a fé. Por quê? Porque estão deixando de ouvir a palavra. Olha, mete aí um número de pessoas na igreja, dia de congresso, agora vai para o culto de doutrina, é reduzido. Mas os que vêm, tem estrutura, aleluia. Quando está na prova, está gemendo, mas mesmo assim ele diz: Deus, eu não te deixo, porque eu tenho razão de te adorar, de te servir e de acreditar na tua palavra. Ô irmão, não deixa de vir no culto de doutrina, não deixa de vir numa escola dominical. Ah, pastor, não é fácil levantar no domingo. E quem disse que as coisas de Deus é fácil? Irmão, a salvação, que é pela graça, mediante a fé, não foi fácil, porque Deus se desfez do que era o melhor lá na corte angelical.
aleluia, esse filho deu o que é mais precioso para nós, que foi a sua vida. A sua vida, aleluia. Dando a sua vida, ele gera vida. Por isso que está escrito no livro do Apocalipse: eu vi o cordeiro como sendo morto, aleluia, que foi morto, mas reviveu e comprou para Deus pessoas de todas as raças, tribos, línguas, povos e nação. Ele comprou através do seu sacrifício, da sua vida. Nós estamos aqui porque nós fomos comprados pelo bom preço, não com ouro, não com prata, não com sangue de bode e de novilho, mas pelo precioso sangue de Jesus. Esse sangue é tão precioso que disse João: se nós andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluia! Olha o quanto, irmão, que as coisas de Deus não é fácil. E eu digo, irmão, que evangelho é para macho e para fêmea. Não tem meio termo aí. É para quem quer, irmão. Imagina Jesus chegando diante de um homem com alguns barcos pesqueiros, né, alguns trabalhadores, e ele diz assim: Pedro, segue. Pedro deixa tudo. Aí ele passa numa coletoria, no escritório, está lá Levi, né? Cobrador de imposto para os romanos, mas tinha um salário muito elevado. Ele disse: Levi, segue. Levi deixa, irmão, o salário, Levi deixa escritório, Levi deixa tudo e seguiu Jesus. Aleluia! E seguiu Jesus. Então foram homens que realmente acreditaram na chamada. Então essa palavra diz assim: olha, a fé é o firme fundamento. Então, se a fé é algo que está ligado à igreja, então nós vamos colocar a igreja como uma casa, ok? Como uma casa, até porque Pedro diz que nós somos casas espirituais. Não é isso, Maritinho? Casas espirituais. E eu, como construtor, irmão, eu conheço muito bem de casa. Para se fazer uma casa, você, depois de terminada, você olha que casa bonita, né? Você talvez não está nem preocupado como foi que ela foi feita, mas para ela estar bonita, estabilizada, é porque ela foi feita com uma base. Ela tem um fundamento, né? Ela tem um fundamento. E esse fundamento, porque a construção, o peso, irmão, o peso não está do lado, não, o peso é para baixo. Ó, uma laje que se coloca, uma parede que se levanta, o teto que se põe, todo o peso vem para baixo. Agora imagina quanto é o peso de uma casa. Chegando isso para um edifício, quanto toneladas e toneladas está trazendo aquele edifício para baixo. E por que não afunda? Porque ele tem uma base. Se a igreja é uma casa espiritual, escute bem, aleluia, vai vir peso sim, irmão. Peso da luta, peso da prova, peso da rejeição, peso da mal compreensão. Mas se tu tiver uma base, aleluia, tu não vai cair. Glória a Deus. Pastor, e como é esta base? Diz a Bíblia: aquele que ouve as minhas palavras e os praticam, eu comparei ele com um construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, desceu o rio, bateu a tempestade e a casa não caiu, porque a casa está na base, e essa base é Jesus. Amém, meus irmãos? Querido, porque se nós formos contar que prova que já passamos, luta que já passamos, os irmãos foram um testemunho de um pouco da minha vida. Quando eu estava aqui, prestes a me casar um sábado antes, Deus usava uma irmã no culto de irmã dizendo: tu vai casar, tu serás abençoado, mas tu vai passar de mais uma prova. E no dia do casamento saquearam a minha casa, invadiram, levaram. Irmão, eu cheguei a ponto de pensar: meu Deus, o que vai ser de mim? Mas Deus falava ao meu coração: não tema, aleluia, tu vai passar. E quando Deus diz tu vai passar, é porque Ele passa contigo. Isaías disse: passarem pela chama, pelo fogo,
Gera em mim fé, Senhor. Aleluia, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Por onde eu estou despertando a igreja nesse sentido. Ore pela nação brasileira. Nós estamos um passo para um acontecimento histórico na vida desta nação. Nós estamos alguns passos para um acontecimento histórico na vida desta nação. E qual é a minha oração? Eu tenho pedido para a igreja e senão nós vamos orar. Senhor, não deixa com que a corrupção governa esta nação. Aleluia, baseado no que disse Deus para Abraão: eu abençoo os que te abençoarem. E os irmãos sabem que Israel hoje é pátria, porque um dia um brasileiro deu um voto. Por isso, irmão, deu um voto, aleluia, lá na ONU, para que Israel fosse pátria. Então, se ele abençoou Israel, Deus está abençoando o nosso Brasil. Aleluia. Hoje eu fui na feira, e quando eu cheguei na feira, irmão, eu queria comprar algumas frutas e legumes. E ali eu me deparei com uma mesa de fruta, irmão. Olha as mangas, desse tamanho. Eu disse, vou levar logo, porque como eu gosto de manga. Aquelas mangas, eu disse para aquele vendedor, disse, como o nosso Brasil é rico, né, irmão? Como o nosso Brasil é próspero. Hoje Natal, estamos se aproximando do Natal. Com certeza o mais simples da casa de Deus vai ter um chester, vai ter um peru, vai ter algumas verduras, vai fazer a sua ceia, porque Deus abençoou esta nação. E o que fazer como igreja, irmão? Só orar, só clamar, só pedir, só buscar, porque Jesus disse: orai, vigiai, sem cessar. É isso que Deus espera da igreja. E eu creio, irmão, que o mal não vai prevalecer. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando, irmão? Pastor, eu espero a salvação do meu marido. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé, irmão. Aqui nós trouxemos um grupo de boliviano que cantava. E a esposa daquele boliviano, do líder daquele grupo, pastor Moisés, um homem que ganhou campeonatos de artes marciais na Coreia, no Japão, um homem terrível, mas a sua esposa aceitou Jesus. Quando aquele homem estava se preparando para viajar, ela olhava para ele, preparava sua roupa e dizia assim: um dia tu vai ser um pregador da palavra do meu Deus. E ele olhava para ela dizia: eu creio que Deus vai te salvar. Aleluia. Irmão, na última luta que ele estava marcando um torneio internacional na Coreia, se preparou. Ela preparou as roupas dele, preparou a mala, pegou o passaporte, colocou tudo em dias. E antes da viagem, ele olhou para ela e disse assim: eu senti de ir na tua igreja. Então prepara um terno para mim. E aquela irmã foi e preparou aquele terno, orando e chorando: Jesus, hoje é o dia, aleluia. Não pensava ele, irmão, que a luta era lá na casa de Deus, e quem ia nocautear ele era o Espírito Santo. Glória a Jesus. Aquele valentão, quando ele chegou, irmão, ela foi na frente porque ela não podia atrasar. Daqui a pouco ele chegou. Quando ele chegou, ela não fazia outra coisa, cabeça abaixo: Jesus, é hoje, eu creio, é hoje, aleluia. De repente, na hora do apelo, aquele homem aceita Jesus. Tive o privilégio de encontrar ele na Praça da Sé com a sua equipe, pregando a palavra de Deus em vida, se rendendo aos pés de Jesus, porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Então, se você espera da parte do Senhor, tenha fé, não duvida, porque Tiago disse: quando você orar, ore agradecendo como que já recebeu, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, vai para um lado, vai para o outro, não tem firmeza. Mas aquele que confia, disse Davi, é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu nunca vi o vento remover o monte, não. Eu nunca vi, irmão, aleluia, a água remover o monte, mas os homens com a sua tecnologia colocam o dinamite e explode o monte. Aí Deus tem uma resposta: pois assim como estão os montes em volta de Jerusalém, eu estou em volta do meu povo. Aleluia. Tenha fé no Senhor, tenha fé no Senhor. Leia mais,
percebe que a luta vem para as duas casas. O que ouviu e não atentou para a palavra, fez a casa, não fez? Ele fez aonde? Na areia. Veio o vento, não veio? A chuva caiu, não caiu? A tempestade bateu, não bateu? E a casa foi ao chão, porque não tinha fundamento. Toda doutrina, ó irmão, todo segmento, todo movimento que se diz ser de Deus, se não tiver fundamento em Cristo, passa, cai. Qualquer pessoa que está na igreja e quer viver uma vida dúbia, eu estou hoje na igreja, mas amanhã a minha vida e cuido eu. Pode ter certeza, não vai muito longe, irmãos. Todo casamento que não tem Jesus como principal ali no centro, ele desaba. Por isso que nós somos totalmente, irmão, necessitados da presença de Jesus na vida profissional, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida conjugal. Coloca Ele, porque Ele é o teu sustento. Aleluia de mim. Se não fosse Jesus, não suportaria. Então, se pelo lado a fé é o firme fundamento, por outro lado, irmão, a fé também é a prova das coisas que se não vê. Você sabia que quando eu cheguei em São Paulo, eu morava com o Tarcísio, vocês lembram disso? Naquele barraquinho de 2 cômodos, lá na Ari Pereira de Lima. Quando eu entrei no barraquinho, saí da casa do meu pai, irmão, 5 cômodos, um quintal de 52 metros de comprido. Quando eu entrei no barraquinho, meu Deus, Jesus, se eu tivesse dinheiro, eu voltava no outro dia. Mas eu só cheguei aqui, irmão, com 2 pares de sapato, uma malinha azul e uma rede dentro do saco preto. O dinheiro só foi a conta da passagem. E eu tive que passar por aquilo. Mas aí eu coloquei no meu coração: Jesus, eu vou ficar aqui 1 ano. Com 1 ano, Deus, o Senhor vai me prover para mim um terreno. Aí me fechei numa empresa, irmão, de ajudante geral. Todo o meu dinheirinho, dia 20, dia 5, eu comprava cimento, comprava ferro, comprava areia, comprava pedra e deixava no depósito, sem ter terreno. A fé é o firme fundamento e a prova daquilo que eu não vejo, né? Eu comprava e dizia assim: olha, eu não vou construir agora. Quando eu ver, pode passar 2, 3 anos, no dia que você vier trazer a nota, você recebe o seu material. Irmão, com 1 ano, parecia uma pessoa vendendo terreno. Olha, irmão, com 1 ano, me juntei com o Tarcísio comprando um terreno. E agora? Cadê o dinheiro para construir? Aí meu tio falou: e agora, ele? Eu disse: pera lá, tio, fui lá na minha bolsinha, peguei as notas aqui, ó, nós vamos ter material para fazer a sua casa. Aí nós vamos fazer a sua, porque eu estou morando com o senhor, o outro lado eu fico, e depois eu construo o meu e nós vamos pagando terreno. 1 ano. 1 ano, irmão. Hoje, para a glória de Deus, aleluia, Deus me deu 2 casas para me alugar, e mais a minha 2 andares. Sabe por quê? Porque não era dinheiro, irmão. Não, foi a provisão através